Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Números capítulo 23. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. Eu contarei a você o que ele me revelar. Então foi para uma colina descampada. Deus o encontrou. E Balaão disse: preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e transmita-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os oficiais de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha, condene Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar quem o Senhor não quis condenar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. Ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe na minha boca? Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. Dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto vou me encontrar com Deus. Quando o Senhor se encontrou com Balaão, pôs uma mensagem na sua boca e disse: volte a Balaque e transmita-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os oficiais de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: se não é para amaldiçoá-los, então que também não os abençoe. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimom. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Números capítulo 24.
Quando Balaão viu que era bom aos olhos do Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e cujos olhos estão abertos. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales se estendem, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Os seus recipientes transbordarão com água, a sua semente terá água em abundância. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam-lhe os ossos, com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora, fuja para a sua casa. Eu disse que o honraria com glória, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão, porém, respondeu a Balaque: Eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o palácio dele cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias que virão. Então pronunciou este seu oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e cujos olhos estão abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, o seu inimigo, também será dominado. Israel, porém, se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: a sua habitação é segura, o seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu próprio caminho. Números, capítulo 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Assim, Israel uniu-se a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deverá matar aqueles que dentre os seus homens se uniram a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de
Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, abandonou a assembleia e apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher pelo ventre. Então cessou a praga contra os israelitas. Os que morreram por causa da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho no meio deles, e no meu zelo eu não os consumi. Diga-lhe, pois, que lhe concedo a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. O nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe tribal de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha do líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Novo Testamento. Marcos, capítulo 7, versículos 14 ao 37. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Vocês não a entenderam? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que contamina o homem, pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Assim que ouviu falar de Jesus, uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos pés dele. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio já havia saído dela. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e, passando por Sidom, foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram que impusesse as mãos nele. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida, cuspiu e tocou-lhe na língua. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, e que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia,
mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele tem feito tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.